Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, Teoria da História, volume 2. Muito interessante esse livro aqui, muito rápido a leitura. É um livro um pouco técnico, sim, mas também dá para você entender bastante de história, fazer breves comentários. Recebi aqui da editora Voz, então muito obrigado, editora. E vocês estão sempre assistindo, por isso que eu estou recebendo livros. Obrigado pelo apoio. E este livro aqui, como vocês sabem, já tem o volume 1. Tem outros livros do autor aqui, vai estar no card na descrição. Então, basicamente, é isso aqui, a abertura. Eu vou falar rapidamente as informações do canal e a gente parte para a resenha. Então, como sempre você sabe aqui, é muito importante você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa o link, chega no site, compra o livro ou outras coisas, está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem as redes sociais também. É muito importante fazer qualquer comentário e além de ativar o sininho, porque o YouTube vai entender que você quer acompanhar os vídeos, você vai receber mais notificações, normalmente é assim que está funcionando. Mas claro, eu quero a sua participação, sua opinião, gostou, não gostou, sugestão de outros autores, temas, é muito importante para eu possa melhorando aqui, a gente vai conversando nos próximos vídeos. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores diferentes. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica um convite para você explorar. Muito bem, então o que acontece? O volume 1, certo? Tem o volume 1 e o volume 2. Essa coleção, se não me engano, são 4 ou 5 livros. O plano é receber todos da editora. A gente vai ter então o vídeo individual, depois o vídeo apresentando toda a coleção, aí eu posso fazer um panorama geral. Eu gostei mais da velocidade da escrita do segundo que o primeiro, certo? Foi muito mais rápido, interessante. Os temas são complementares, tanto que eu comentei no outro vídeo, vou mostrar aqui rapidamente. Esse aqui é o Tempo dos Historiadores, né, que temos a resenha, e o Fontes Históricas e a Fonte Histórica e Lugar de Produção. Todos esses três, eles complementam, faz parte de toda essa discussão teórica do funcionamento da história, vantagens e desvantagens, linha de pensamento, linhas de discussões. E aqui ele trata bastante o positivismo e o historicismo, que são os temas aqui do volume 2. Então, como sempre, o autor, quem não conhece o autor, né? Então ele escreve muito bem, é muito rápido, ele é muito didático, prático, tem muitos desenhos, muitos exemplos, desenhos assim, deixa eu ver aqui uma página. Então, para mostrar que é uma página, ele tem vários desses desenhos, é uma estrutura didática que ele constrói no texto. E esses desenhos eu acho muito útil, no sentido de ele resume e apresenta todas as discussões. Tem muitos desenhos também interessantes aqui no Tempo dos Historiadores, porque assim, na minha experiência, normalmente o seu orientador não deixa muito você construir desenhos ou gráficos, alguma coisa. Não, gráfico sim, porque vai apresentar os resultados. Mas assim, esses fluxogramas, dependendo da área que você está, normalmente o professor não gostou, né, ou ele fica mais reticente, e é você encontrando aqui, fica muito mais prático para você utilizar. Tem um outro aqui que eu não recebi, que eu tinha comprado, porque eu comprei, gostei, e a do autor, né, foi por isso que eu falei, entrei em contato com a editora depois. História e Cidade, muito interessante, tinha comprado esse, aí eu gostei muito, aí eu comprei um, e a editora acabou mandando todos os outros aqui. Então essa coleção, ela se complementa, obviamente, né, cada uma das informações, são parágrafos assim, muito fácil a leitura, você fiz a leitura, então neste parágrafo tem a definição, tem o exemplo, então eu posso grifar, conseguir aprender, para fazer discussões, para entendimento do que é história, funcionamento, se eu quiser ler critério de versão, ele é bem simples de você entender assim, de colocar todos o contexto, e facilita muito mais esse nosso objetivo, que provavelmente, como esse aqui é um livro técnico, digamos assim, eu acredito que seja mais provável de você estar assistindo a resenha e ler para utilizar, para entender o que é história, funcionamento, na graduação de história, ou nessa área de pesquisa que é teoria da história. Então, um pouco aqui o sumário do volume 2, ele é um pouco menor, esse aqui ele tem 200 páginas, o volume 1 tem 250 mais ou menos. Apresentação e introdução, e aí ele fala como que surgiu a historiografia como ciência. Então muitas coisas interessantes que eu grifei aqui complementam outros livros de teoria, que eu poderia discutir mais à frente, só que aí viraria uma aula, né? Então os dois, positivismo e historicismo, como funciona. Depois o capítulo 2 é só positivismo em maior quantidade, toda a história, funcionamento, várias discussões, da onde que surgiu. Eu selecionei aqui algumas páginas, na verdade tem muitas páginas que eu grifei, eu vou ver quantas eu consigo trazer aqui também. Por exemplo, tem uma outra página aqui, na 62, que tem o Estruturas das Revoluções Científicas, do Thomas Kahn. Não temos resenha ainda, veja se já tem, quando estiver assistindo a resenha aqui. Mas a gente tem do outro aqui, cadê o outro do Karl Popper, Lógica da Pesquisa Científica. Mas se bem que aqui a discussão que ele fez, na 62, é o Tempo dos Historiadores, que eu já mostrei, que temos a resenha, e esse outro aqui, Thomas Kahn. Algumas coisas do Kant, do Foucault, que ele gosta. Ele trouxe alguns autores, ele trouxe os autores, né, os teóricos,
para o objetivo dele, da pesquisa, e autores que ele gosta um pouco mais, aparecem em maior quantidade. Mas assim, é tudo bem equilibrado. Mas como eu já tenho bastante experiência de leitura, eu senti que tem alguns que ele gosta mais porque ele citou nos outros. E como eu estou lendo praticamente todos os livros desse autor, eu tenho experiência na leitura dele. Então eu consegui encontrar essas características. Como eu falei, né, o 2 é o positivismo, o 3 é o historicismo e depois relativismos. Então aqui eu grifei muitas informações, são discussões teóricas, como assim, perguntas importantes que devem ser feitas se você quiser validar ou ajudar nessa área. O que é história, como funciona, as vantagens e desvantagens. É a área de humanas, não é matemática. Então não tem o 2 mais 2 igual a 4. Por exemplo, você vê a história da ciência dos pesquisadores, na matemática normalmente eles brigam entre si, pessoas brigam, né, discussões, na mesma faculdade ou na mesma universidade que eles trabalham. Eles também podem brigar por motivos pessoais, financeiros, mas assim, no texto em si, normalmente o cara da matemática escreveu, o outro fez uma outra pesquisa, tá, a parte matemática ele ganhou, digamos assim, ou avançou a discussão, né, os conhecimentos matemáticos, então não tem muita briga. E aqui, não que ele trate essa ideia de política, mas nós sabemos que na área de humanas, tem 2, 3 explicações de direita e esquerda, então sei lá, tem 3 correntes, tem direita e esquerda, ou 2 ou 3 opções dentro de cada corrente, além de direita e esquerda. Então a área de humanas ela avança mais devagar, ou avança para áreas diferentes, tem essa característica, então muitos livros de teoria vão nessa direção. Olha, então a área de humanas tem essas características, então por isso que é mais difícil avançar e tem mais brigas políticas, enfim. Se bem que aqui no livro, como eu comentei nos outros, quando ele cita assim numa intensidade muito, muito pequena, no sentido que existe coisas pontuais, muito longe do nível de intensidade dessas discussões que estão ocorrendo hoje em dia na internet, na mídia, etc., de política. O que é muito bom também para a nossa proposta aqui de pesquisa. Então, de maneira geral, é isso. Eu acho que seria interessante se você ler a coleção inteira, vale muito a pena, porque ela complementa e aí você pode escolher o que você precisa. E eu vou tentar citar agora aqui alguns trechos para você ter talvez escolher, né, qual livro você vai ler primeiro, dependendo do que você estiver estudando. Vamos ver aqui, eu consigo colocar mantendo o tamanho padrão do vídeo. Então aqui nós temos na página 17. Seus novos historiadores científicos, entre aspas, terão de se confrontar no século XIX contra 3 tipos de velhos historiadores herdados séculos anteriores. Mas basicamente é isso. Como que eu vou escrever, né? Se vai virar um livro de literatura, basicamente então uma história, só que daí vai se afastando das fontes, ou citando muita fonte da ideia do positivismo. E aí tem vários exemplos, com os exemplos e os parágrafos, não tem dúvida, você coloca lá e fala, esse aqui é meu referencial teórico, eu estou nessa direção do texto, é muito prático, assim, eu sei que eu gosto muito de ler livros de metodologia, então, por exemplo, no meu mestrado foi muitas páginas de metodologia. E aí eu senti que eu posso colocar aqui e colocar no parágrafo, olha, eu não vou me repetir aqui, pessoa que está lendo o texto. Tem meu parágrafo inicial, tem a citação direta e outro parágrafo fechando. Então é por isso que eu estou fazendo meu texto assim. Então eu achei muito útil esse caminho que ele construiu aqui. Gostei muito nessa ideia de diversão, para quem gosta de ler livros de teoria, eu gostei muito desse aqui. E aí, a página 24, 25 e 26, são várias questões teóricas que devem ser respondidas, né? Então aqui eu marquei questões-chave. O quanto de cientificidade vai ter o conhecimento histórico? Quem vai ser esse historiador profissional? Como que a gente faz uma comunidade científica? Que mais aqui? Fontes, os paradigmas, aí os 2 que ele está tratando aqui no texto, né? O positivismo, o historicismo e o materialismo histórico também aparecem discussões. Aí ele continua. Se a história é uma ciência, que tipo de ciência seria? Uma ciência análoga às ciências naturais ou exatas? Não, análoga às ciências naturais e exatas? Ou uma ciência dotada de especificidade próprias, que não pode ser comparada à ciência da natureza? Ademais, qual o objetivo essencial da história? Dar a compreender a diversidade humana ou empreender uma busca do que há uma unidade irredutível na humanidade? Então aqui tem algumas questões, ele responde as questões. Eu já pensaria em outras questões a mais, que conversariam, resgatando outros livros, mas de forma geral é isso, é de metodologia e ele está explicando o funcionamento. Novamente os desenhos, então ele faz um desenho e aí ele explica todas as características do desenho, então eu acho isso um diferencial aqui. Ele trata o conceito de verdade, aí ele traz a Hannah Arendt. Hannah Arendt eu li algumas passagens, capítulos, não li os livros inteiros. Se eu não me engano, acho que eu tenho aqui o do totalitarismo, vou colocar na descrição para você conhecer.
para trazer no canal no futuro próximo. Deixa eu ver aqui o que mais aqui. Então aqui é a discussão, não vou citar o nome dos autores, mas aqui na página 50. A verdade não está mais fora da história, de maneira transcendente. Ou ao contrário, daqui em diante ela está dentro da história. Rigorosamente falando, a verdade é a própria história. A noção de processo histórico se impõe a partir daqui. A verdade será aprendida, seja pelos filósofos ou por esses novos intelectuais que serão os historiadores, dá-se na história e está escrita no tempo. Por isso a história deixa de ser aquela modalidade de prática intelectual ou literária que antes parecia destinada a fornecer exemplos da teoria política, como Maquiavel, e a história é o próprio processo de ser estudado. Isso vai se impor com tanta força no século XIX, que vai ser denominado século da história. Ok. Porque, acho que século da história porque ele citou o Hobsbawm. Agora não lembro se foi o Hobsbawm, que é aquela coleção... Eu tenho aqui a coleção, os 4 volumes. Eu acho que até tem vídeos do Hobsbawm aqui no canal também. Agora não sei onde é que tá, mas enfim, vai estar aqui no card na descrição. E aqui eu acho interessante que, com essa leitura, eu lembrei de um outro comentário, que é o quê? Como ele escreve muito simples, no sentido assim, eu entendi o que ele falou, então ele defendeu esta tese, ou aqui está ele contando a história do funcionamento dos filósofos, historiadores, como construiu as teorias e grupos. Você pode citar isso e falar, olha, agora eu citei aqui o professor Barros, aqui está, mas o meu referencial teórico é esse outro cara aqui, para dizer que ele está errado ou precisa de uma complementação. Então quer dizer o quê? Mesmo que você quiser criticar ou avançar para uma outra direção, eu acho ele muito prático, que o seu texto vai crescer quando você estiver fazendo o seu texto acadêmico. A página 62 eu já citei, ele citou algumas coisas do Kant, mas aí ficaria muito longo para a gente mastigar toda a informação necessária. Algumas contribuições do Kant, muito interessante. Uma outra coisa que eu não comentei também, que eu gosto dessa coleção, que a citação está logo aqui embaixo. Então, eu estou lendo a página, já bato o olho aqui e falo, legal, isso aqui é uma explicação complementar. Vou ler, não vou ler, é só o nome do livro, eu já marco, então ganha tempo. Eu gosto de livro assim. Outra coisa que faltou comentar lá no começo, né? Os livros são formato menor, certo? Página amarela que brilha menos, também é uma outra vantagem aqui. Deixa eu ver que páginas que eu posso citar mais. Aqui na 104 temos vídeos, se eu não me engano é da Vozes mesmo, o outro livro sim é da Vozes, o 4 Tradições Sociológicas, porque ele cita aqui o Durkheim, nós sabemos, que ele tentou vários textos teóricos dele para definir a sociologia como ciência, várias características, então ele resgatou aqui na 104, gostei muito, e conversa com outro livro, acredito que sim, pelo que eu olhei aqui, de maneira inicial, para fazer os comentários. E como falei, resenha aqui no card e na descrição, a 4 Tradições Sociológicas. Esse livro das 4 tradições, nossa, eu gostei muito, ele realmente também é muito prático, eu queria usar ele em sala de aula em algum momento, vou ver se cada aluno faz um seminário dos capítulos, seria muito interessante. Na 121, uma outra citação dessa discussão do que é verdade e como ela vai estar inserida na parte da história. Então, além de a história dos pesquisadores, de como funcionou, dos paradigmas aqui que ele está citando, você também tem o conceito de verdade, que aí você pode puxar um pouco mais para filosofia também, se você quiser, porque a gente tem citações do Kant, por exemplo, que acho que daria essa possibilidade. Então aqui na 157. Mas na prática e na sua singularidade, os historiadores e cientistas sociais podem combinar aspectos de um modelo ou outro, colocar-se entre eles, situar-se em relação a determinada questão a meio caminho entre o historicismo e o positivismo. Então aqui é justamente o que acontece na prática, você pode ir para um lado ou para o outro, como comentei inicialmente no vídeo, que é a característica da área de humanas. E aí, como assim, eu não estou fazendo todo o resgate de tudo que eu gostaria, tentando ilustrar o máximo de informações, de caminhos que eu pensei, assim, li o livro, gostei muito, o que eu posso comentar no vídeo, para a pessoa saber, legal, vou ler isso agora ou depois. E aí sim, se eu fosse realmente defender a minha tese, eu concordo com isso, ou com aquilo, e eu tinha que resgatar todos os autores, que é o que a gente faz no texto. E aí seria uma aula mesmo, né? 160. Conforme se pode ver, as ambiguidades, mediações e imbricamentos entre os paradigmas historiográficos são perfeitamente possíveis. Os historiadores, sociólogos e cientistas humanos, de maneira geral, não precisam se enquadrar necessariamente no interior de um paradigma puro. Suas obras não raramente são dotadas de complexidades várias, suas trajetórias pessoais são dinâmicas, suas posturas historiográficas apresentam particularidades próprias. O enquadramento em um determinado paradigma é, em muitos casos, apenas uma referência para o estudo. Ok. Aqui a discussão, que eu acho que combina com o Thomas Kuhn lá, que eu falei
paradigma, não é que é? Estrutura das revoluções científicas ou paradigmas. É revolução científica. O nome vai estar aqui na descrição, então sem nenhum problema, do Thomas Kuhn, que é justamente isso que ele fala assim, olha, tem brigas, não vai dar para resgatar toda a ideia do Thomas Kuhn, mas assim, tem brigas entre as pessoas, além do aspecto do avanço da ciência, as pessoas brigam. E aqui eu acho que pode resgatar com o que ele está dizendo ali. Brigar sem discussão as pessoas, porque elas são humanas, tem brigas políticas, ideológicas, financeiras nas faculdades. Então, além do funcionamento da ciência normal, que tem todas as características que esse livro e o outro está tratando, tem esse aspecto do ser humano, que eu não vejo muitas pessoas citando Thomas Kuhn. Está lá no texto, eu quero fazer a resenha justamente isso, para complementar, porque eu não vi até agora nenhuma resenha mostrando essa parte das brigas entre as próprias pessoas. E eu acho que aqui tem alguns parágrafos que conversariam com essa minha tese. Então, além da tese normal que você vai encontrar por aí, se você for fazer pesquisa nessa área, eu acho que tem mais esse caminho também. Então, é mais uma vantagem aqui para o livro. Então, aqui na 167 e 168, um exemplo muito interessante que é o quê? O que o historiador vai escolher? Então, vários caminhos, dependendo do seu referencial teórico, digamos esquerda e direita, ou outros historiadores. Então, por exemplo, aqui, Júlio César, então, atravessou o pequeno riacho Rubicão, que aí vai iniciar lá todas as disputas políticas, né, da história do Império Romano, que ele está citando aqui. Aí ele cita esse exemplo, que é muito bom aqui, é escrito, para dizer assim, olha, é o historiador, por os motivos técnicos, filosóficos, teóricos que eu estava discutindo até aqui, que você vai selecionar. Então, se vai selecionar, é subjetivo, mas não é subjetivo, porque a história, ela é uma ciência, então tem regras. Mas como é que eu desligo o máximo de ser subjetivo? Você tem, às vezes, duas opções, dois paradigmas, e eu tenho que elencar, e tenho que escrever um texto que seja claro, e seja fácil de ler. Mas se for muito fácil de ler, talvez pode virar literatura. Aí vira um romance histórico quase. Este exemplo aqui eu estou marcando porque seria uma discussão teórica longa nessa direção, tentando elencar todos os exemplos aqui do livro, tentando resolver ou melhorar, apresentar essa dificuldade, apresentar todas as questões que foi o que ele fez e como que a gente pode resolver, ou alguns caminhos que algumas pessoas já resolveram, né? Alguns teóricos aqui. Então é mais um caminho. Exatamente. Eu marquei aqui, por essa discussão, na 174, na 175, mais à frente aqui nas páginas, ele continua falando, olha, então temos essa dificuldade, o historiador é um ser humano, ele é um filho do tempo dele, então ele mora num local, ele tem lá as coisas de política dele, econômicos, inimigos dele. Então, nessas duas páginas, tem essa discussão. Então ele cita mais exemplos muito bons, marcação máxima aqui minha, e aí a gente teria que fazer a leitura, ver o autor aqui, e aí você iria construir dentro da sua proposta. Então ele continua aqui na 176, 176, 177, essa discussão, olha, então o historiador, ele não pode ser imparcial, ele não consegue desligar 100% a opinião dele, mas claro, usando as técnicas científicas que a história, cada pesquisador clássico aqui, né, historiador clássico, ele deu a sua contribuição, então o autor aqui, né, o professor José Barros, ele está discutindo isso e apresentando algumas conclusões dele e a conclusão dos autores. As páginas continuam e é muito importante, muito boa a leitura aqui. Como eu falei, eu gostei muito mais da leitura desse 2 do que o do 1. O 1, sim, eu li, foi muito bom, mas é que esse aqui realmente eu gostei na critério de diversão, foi uma velocidade muito boa. E na 87 ele fala sobre o relativismo absoluto, que é uma expressão paradoxal, e aí ele continua. Aí aqui já está partindo para o fechamento de como resolver ou o que ele conseguiu resolver dentro da proposta do livro dele. Então, eu consegui avançar até aqui, dentro da minha proposta do livro, com as páginas que eu tinha. Então, eu vou para a última citação que eu escolhi, da 196, próximo, praticamente às páginas finais. Não há como discutir que certos fatos notórios, é claro, haverá sempre o que discutir. Fatos de escolher, ou antes ou depois, sobre os fatos, constituídos através da pesquisa narrativa histórica. Historiográfica, né? Na verdade. Escolher materiais, definir e nomear fatos, atribuir significância a isto ou aquilo. Como já fizemos notar, um problema de interpretação. A relatividade impera nesses momentos, mas isso também é claro, o historiador não pode dizer tudo o que queira, como um ficcionista. Ele trabalhará sempre com uma intenção de verdade, com suporte em fontes e evidências que realmente existam e com referência a uma realidade qualquer, ou que se pense ter sido um dia uma realidade vivida. O imaginário, é claro, também aqui uma realidade, desde que tenha sido fixado em vestígios. Beleza. Acho que aqui resume o que eu tentei traçar aqui, todas as dificuldades que provavelmente você já viu essa discussão em algum momento na sua aula, ou você vai ver aqui com a leitura, muito fácil, muito claro, você vai conseguir acompanhar todas essas discussões. Esperamos aqui o volume 3 e 4 para fazer o fechamento lá, um vídeo de cada um, depois o volume final aqui com as impressões
iniciais da coleção total. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, as redes sociais aqui do canal. Lembrando também para você participar aqui dos comentários, se você gostou, não gostou, outras sugestões, é muito importante sua participação. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.